Então, Thiago, o tema de hoje, tema que a gente acabou propondo para fazer a exposição aqui hoje, você é o nosso convidado. Primeiramente, eu quero dizer que é um prazer enorme ter você aqui na live, ter você aqui na página, né? Você que é um dos cristãos, um dos irmãos que o Senhor me deu a honra de conhecer aí nos grupos do WhatsApp. E aí, primeiramente, é um privilégio muito grande ter você aqui, meu irmão. Saiba disso, eu lhe amo em Cristo. E o tema é sobre o sexto mandamento, polêmico. Há quem defenda que o cristão... Eu não vou entrar aqui agora, vou deixar para você aí a bronca. Mas o sexto mandamento ele é bastante discutido entre alguns cristãos. Beleza, vamos lá, vamos começar. Deu uma travada aí. Travou? Voltou agora? Tá travando. Você tá conseguindo me ver aí? Tô te vendo. Será que é a minha internet aqui? Tá dando uma travadazinha aqui. Aí, eu acho que é o seu mesmo. Será? Nossa, peraí, vamos lá. O meu aqui tá ok. Então vamos embora. Tá normal aí agora? Tô vendo. Pronto, vamos lá. Então, Thiago, vamos começar, né? Eu queria primeiro citar o versículo que nós vamos trazer hoje. Nós vamos falar bastante sobre esse tema, mas o versículo principal é sobre o sexto mandamento. Está lá em Êxodo, capítulo 20, e é o versículo 13. É bem simples. Todo mundo conhece, todo cristão conhece essa passagem. E aqui nós vamos vendo as séries de mandamentos que são colocados, que são expostos. E no versículo 13 nós temos assim: não matarás. Sendo bem direto e indo bem direto ao ponto. O que significa, qual a definição desse mandamento? Qual é o significado desse mandamento? Ok, primeiramente quero agradecer, né, pelo convite, é uma satisfação estar aqui. E meu nome é Tiago, eu congrego na Igreja Presbiteriana de Pedrinhas e sou administrador da página Teologia Presbiteriana. Sou também seminarista na Escola Charles Spurgeon, aqui em Aracaju, né, o Seminário Reverentes. E que essa live sirva para a edificação de todos os irmãos, para a glória do nosso Deus. Então vamos entender primeiro qual é o objetivo da lei, né? Aqui eu não quero dar uma exposição minuciosa desse mandamento, mas vamos abordar alguns aspectos gerais. Então, entendendo o objetivo da lei, porque Deus nos deu uma lei para que nós vivêssemos por ela, né? Então nós vemos lá em Gênesis, quando Deus dá o mandamento a Adão e Eva para não comer do fruto, ali ele estava fazendo uma distinção entre criador e criatura, né? O criador é aquele que governa todas as coisas e as criaturas são os governados que devem se submeter ao governo soberano de Deus. Então, a lei Deus estabelece através da sua lei a distinção entre bem e mal, entre o que é certo e o que é errado. Então, os homens deveriam viver através dessa lei, obedecendo essa lei, ou seja, seguindo o bem, praticando aquilo que é bom. Então, nós vemos lá o resultado, né, que Adão e Eva desobedeceram a lei e receberam as maldições que eram sanções daquela lei. Então, a lei de Deus, né, a sua lei que está em toda a sua palavra, define qual padrão ético devemos obedecer. Por qual padrão nós devemos viver. Como devemos tratar o nosso próximo. Como devemos nos relacionar com Deus e com os nossos semelhantes. Então, Deus é quem define isso. Deus é quem define a forma que nós devemos viver. E todos os seres humanos são responsáveis em viver de acordo com essa lei. Não é somente os crentes, mas tanto crentes como incrédulos devem viver de acordo com a lei de Deus, né? Essa lei revela a santidade de Deus, a sua misericórdia, a sua graça e a sua justiça. Romanos 2, versículo 14 e 15, diz que os gentios, né, os não-judeus, né, que eram declarados como incrédulos, eles não receberam a revelação especial de Deus, mas eles tinham a lei de Deus escrita em seu coração. Então, todos têm uma noção do que é certo e do que é errado. Ou seja, a lei moral de Deus está escrita em seus corações. E essa lei, ela traz sanções. Aqueles que obedecem à lei são abençoados, são felizes, né? Seguir o caminho do Senhor traz felicidade. Aqueles que desobedecem à lei recebem castigo, né? Tanto castigo neste mundo, né, temporários, como o castigo eterno. Então a gente vê lá que Adão e Eva, eles
tinham as ações, né? A vida ou a morte. Felizmente, eles escolheram a morte. Então, Deus, ele revela a sua justiça em punir desobedientes à lei. Por quê? Porque Deus é santo. E desobedecer à lei traz sobre o homem a ira de Deus. Em Romanos capítulo 13, Paulo fala que o Estado, o governo civil, é um instrumento de Deus, né? Tem como função punir os malfeitores. Ou seja, o Estado ele é ministro de Deus para administrar a justiça de Deus aqui na Terra. Então, há crimes que o governo civil deve punir. Então, há esse objetivo da lei, o objetivo de punir o mal, restringi-lo, proteger a vida e os bens dos homens, promovendo, dessa forma, a liberdade e justiça para todos. Ok? Então, devemos entender essa definição da lei. Em Êxodo, capítulo 20, que é o versículo que foi lido, sobre o sexto mandamento, não matarás, Êxodo capítulo 20, versículo 13, Deus está estabelecendo aqui duas coisas que nós precisamos entender. Quais são essas duas coisas? Um direito e um dever para todos os homens. O direito à vida, não matarás. Isso significa que a vida é um direito agora de todos os homens. Todos os homens têm direito à vida. Então, quando alguém mata, ele está roubando de alguém esse direito. A pessoa que rouba o direito de alguém, ela merece castigo. Também está estabelecendo um dever. O dever de todos. O dever de quê? De proteger a vida. De promover a vida do seu próximo. De zelar pela vida do seu próximo. Não matarás. Então, Deus, quando ele cria o ser humano, ele confere santidade à vida humana. O homem é criado segundo a imagem e semelhança de Deus. É o que diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Tiago, capítulo 3, versículo 9, diz que nós, com a língua, ele fala sobre a língua, às vezes bendizemos ao Senhor, mas amaldiçoamos os homens que foram criados à imagem de Deus. E isso é uma contradição. Então, nós devemos tratar os homens segundo a vontade de Deus, segundo a lei de Deus. Né? A lei, ela dá prática ao amor. O amor é o resumo da lei. Então, quando nós não roubamos, não adulteramos, não matamos, nós estamos amando o nosso próximo. Ok? E quando nós zelamos pela vida do próximo, nós estamos demonstrando amor ao próximo e amor a Deus, que estabeleceu a lei. Mas nós devemos entender que nesse mandamento não está sendo proibido todo tipo de morte causada por seres humanos. Não matarás não significa que o homem não pode causar a morte de alguém, em todos os sentidos. O direito à vida não é inalienável, nós devemos entender isso. Por quê? Porque no capítulo seguinte de Êxodo capítulo 1, versículo 12, Deus estabelece a pena de morte para quem comete assassinato. Ou seja, quando alguém tira a vida do próximo de maneira injusta, ele perde o direito à vida. É a justiça retributiva. Ou seja, aquilo que você roubou, você deve pagar. A lei de Deus estabelece isso. Se você roubou o dinheiro de alguém, você vai ter que pagar, vai ter que devolver o dinheiro. Ou seja, na Bíblia não existe cadeias. Na lei de Deus, lá da Israel, não existe cadeia. Ninguém ficava preso. Não. Era a lei retributiva. Você tinha que retribuir. Como é que você vai pagar a vida, devolver a vida a alguém? Não tem como. Então você sofre aí a pena de morte. Diz lá, Êxodo capítulo 21, versículo 12. Quem ferir um homem e o matar, terá que ser executado. Então a gente vê aqui que esse direito não é inalienável. Certo? Quem cometesse assassinato, após passar por um julgamento justo, com mais de uma testemunha, sendo declarado culpado, sofreria a morte. Então a pena de morte. Então significa que esse mandamento não significa que o homem não pode causar a morte de outro homem, não está proibindo todas essas situações. Por exemplo, a lei de Deus estabelece a legítima defesa. Veja aí, lá, Êxodo 22, 2. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Se alguém vier tentar contra a sua vida, apontando uma arma para você, e você o matar em legítima defesa, você não está pecando contra o sexto mandamento. Também é o caso de guerras justas. Nós vemos lá que Davi matou Golias, mas Davi não cometeu o crime nem o pecado de assassinato. Foi uma guerra. E há várias guerras lá no Antigo Testamento. Então, esse mandamento não proíbe a morte, né, matar os inimigos em uma guerra. Se nós tivéssemos uma guerra hoje, e nós participássemos dessa guerra, o motivo justo, não seria pecado
tirar a vida de alguém. Então a gente precisa entender bem esse mandamento. O que esse texto aqui está proibindo é matar o inocente, tirar a vida do inocente. A vida do inocente de maneira consciente. É um homicídio doloso. Então, diz assim no versículo 23 de Êxodo, no capítulo 23, versículo 7, da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, e não justificará o culpado. Ou seja, você não pode matar o inocente. Então, esse texto está proibindo aqui a morte de inocentes. Você não pode assassinar pessoas. Ou seja, o assassinato aqui é pecado, é crime. O primeiro assassinato na Bíblia, né, que demonstra o que é quebrar esse sexto mandamento, foi de Caim. Caim matou Abel, o seu irmão. Mas Abel era culpado de alguma coisa? Não, Abel era inocente. Por que Caim matou Abel? O texto mostra lá que foi um motivo de inveja. Ele se irou, né? Porque Deus aceitou a oferta do seu irmão e não a dele. Na atualidade, nós temos exemplos de assassinatos, certo? De bebês. Milhares de crianças são mortas diariamente em clínicas de aborto. E muitos desses pecados, desses crimes contra o sexto mandamento, é sancionado, legalizado pelo Estado. Verdade. Então o Estado, que deveria proteger os inocentes, punindo apenas os culpados, ele coloca uma lei para matar inocentes. Então isso é uma perversão da função do governo civil. Infelizmente, pessoas matam crianças todos os dias. Então, meus irmãos, esse o significado aí do sexto mandamento. Não matarás. Não matarás o inocente. Okay? Verdade. É verdade. Inclusive, você falou sobre aborto, e aí uma vez uma pessoa me perguntou assim, Frank, você é pró-vida ou pró-aborto? E aí eu falei assim, eu sou pró-vida do inocente. Porque se a gente fala que a gente é pró-vida, somente pró-vida, acaba excluindo aí um ponto sobre pena de morte, que a gente vai falar um pouco também daqui para o final, mas justamente contra esses crimes hediondos, eu sou a favor, tá? E a gente vai embasar isso melhor, biblicamente falando. Eu queria só citar, Tiago, aqui, algumas coisas que aconteciam no Velho Testamento, que de repente as pessoas possam falar assim, nossa, mas isso é muito violento, Deus não compactua com isso. E você mesmo citou o exemplo de Davi. Em diversas passagens nós vemos que o próprio Deus manda pessoas matar. Eu sei que isso pode soar agora, de certa forma, insensível, mas existe um contexto para isso. Existe um contexto de guerra, existe um contexto de punir o inimigo, punir o infrator. E só para você ter uma ideia, Levítico 29 diz, quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe deverá morrer. Olha só como é que era a pena de morte antigamente. A gente não vê isso hoje. Imagina aí, Thiago. Um filho que desonra o seu pai, que desonra a sua mãe, agora ele vai levar a tribunal sendo réu de morte. Olha só, isso aqui Deus mandou. Levítico 20, 10. Se um homem se deitar com a mulher do seu próximo, serão mortos, ele e a mulher. Olha como é que era punido como é que era punido, como é que era executado a questão de não matar, como é que era a pena para esses tipos de pecados que hoje a gente pode considerar assim até bobos, né? Levítico 20:13. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, serão mortos. Olha aí. Então, por muito menos do que a gente está falando aqui, porque nós estamos falando de crimes hediondos, mas por muito menos as pessoas eram punidas com morte. E a gente vê, eu quero citar esse último exemplo, a gente vê em Números 15:32, um homem que vai sair em pleno sábado, no Shabat, e aí ele vai colher lenha. O que é que acontece com esse homem? O pessoal pega ele, leva até Moisés, até Arão, e aí ele é julgado e ele é morto, porque estava tirando lenha. Então, note que eu citei aqui exemplos, que não são exemplos hediondos, crimes monstruosos, horrorosos, feios. Nós estamos falando aqui de coisas mais simples, né? Então, você falou muito bem, algo que eu queria só frisar. O original dessa passagem, não matarás, ela significa até melhor, não assassinarás. É melhor enquadrado. É não assassinar, é não usar o assassinato como autojustiça, como justiça própria. Mas como você bem definiu, quando isso fere a nossa defesa, a defesa dos nossos familiares, da sua esposa, dos nossos filhos, dos nossos familiares, e nós agimos realmente
nós devemos aplicar aí a punição, né? Isso não é cobrado como pecado, não é imputado como pecado. Agora, Tiago, qual é a definição de Jesus? Por que Jesus fala isso? Porque quando a gente vai lá no Novo Testamento, ele dá uma conotação interessante para esse mandamento. Mateus 5, deixa eu abrir aqui, Mateus 5, 22. 5, 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer um que se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. E aí ele vai falando aqui, né? Mas o que Jesus quis falar, citando esse mandamento de Êxodo? Então, exatamente, sobre o sexto mandamento. Será que esse sexto mandamento, a lei, ela proíbe, né, lá em Êxodo 23, somente o tirar a vida, né? Ou seja, a agressão vida para ceifar a vida do próximo? Será que isso que o texto está falando? Então, será que eu posso espancar um homem, né, e deixar ele quase morto? Eu não estou pecando contra esse mandamento? E ele viver, eu não estou pecando contra esse mandamento? Se eu xingar alguém, utilizar palavras duras, denegrir a imagem do meu próximo, será que eu não estou pecando contra esse mandamento? Também tem outra coisa: se eu, cheio de ira, cheio de ódio, eu desejar que alguém morra, mas eu não tenho meios para matar esse alguém, aí esse alguém continua vivo, será que eu não estou pecando contra esse mandamento? Então, é isso que o nosso Jesus Cristo está corrigindo. Essa era a visão legalista dos líderes religiosos da época do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam o seguinte, que basta alguém não matar fisicamente, ou seja, a letra da lei ali, não matar fisicamente, que já está cumprindo esse mandamento. Então, eles interpretavam esse mandamento como apenas atos externos. Se eu não matar o meu próximo, eu posso odiar, eu posso espancar, eu posso fazer o que eu quero. Basta não tirar a vida. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, conhecendo o coração dos homens, ele vai corrigir esse pensamento. Por quê? A gente nota lá nos evangelhos que Jesus sempre está chamando os fariseus de hipócritas. Ou seja, externamente, eles agem de uma forma que parece ser piedosa, que parece ser que eles estão cumprindo a lei de Deus. Mas as motivações dos seus corações estão erradas. Os fariseus, eles oravam, eles jejuavam, eles davam o dízimo. Então, ele fazia essa série de coisas que a lei estabelecia. Eles faziam a purificação cerimonial. Ou seja, diante dos homens que estavam vendo isso, era maravilhoso. Ó, que homens piedosos. Mas nós vemos o nosso Jesus falando que eles faziam isso para ser visto pelos homens. Ou seja, as motivações do coração eram impuras. Então nós vemos lá em Mateus 23, 27, Jesus repreendendo eles: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ou seja, Jesus chegou nesse mandamento, não matarás, e corrigiu a interpretação farisaica ali. Né? Jesus mostra que a lei, ela trata não somente de atos externos, mas do caráter do homem. Para Jesus, as motivações do coração importam. Por quê? Porque as nossas ações externas, elas são realizadas partindo daquilo que está em nosso coração. Certo? As nossas obras. Se as nossas obras ela têm intenção, a motivação de glorificar a Deus, elas são válidas. Se não é para glorificar a Deus, não importa o motivo. Né? São pecaminosas. Então Jesus está corrigindo esse pensamento. Mateus 5:21. Ouviste que foi dito aos antigos, ou pelos antigos, é a minha interpretação: não matarás, e quem matarás está sujeito a julgamento. Jesus está falando da morte física, que eles interpretavam. É só isso. O pecado é esse, é você tirar a vida de alguém. Mas Jesus diz: eu porém vos digo. Então Jesus dá a interpretação da lei, a verdadeira interpretação que foi estabelecida lá em Êxodo. É o quê? Todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, o mandamento em si, não matarás, não estava errado, mas a interpretação farisaica estava. Estava errado, né? Então, isso. Jesus está mostrando o quê? Que a lei, ela sonda os nossos corações. Certo? E ela estabelece como nós devemos viver diante de Deus em pensamentos, palavras e ações. Não somente em ações. Então, se eu sinto ira contra meu próximo, uma ira sem motivo, se eu proferir palavras duras, xingar o meu próximo, eu estou pecando contra o sexto mandamento. Eu estou fazendo um atentado contra a vida dele. Eu estou cometendo assassinato. Então, Jesus não se preocupa somente com nossas ações externas, mas com as motivações do nosso coração. E ele diz lá em Mateus 15, 19, ele diz assim: porque
todos os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias, procedem do coração. Então, a gente vê aqui que Jesus está mostrando que a lei ela vai no profundo do nosso coração. Então, meu irmão, se você está me ouvindo aí, que você diz, eu estou cumprindo a lei, eu nunca matei ninguém. Geralmente, os ímpios, eles falam isso quando a gente vai pregar para eles. Eu nunca matei, nunca roubei. Eles pensam que é simplesmente, né, ações externas. Mas se você já se irou contra alguém sem motivo, se você já proferiu palavras duras contra alguém, denegrindo a imagem do seu próximo, você já matou e você é réu de julgamento. Não réu do Estado, né? Porque o governo civil ele não pode punir as intenções do coração. Mas você é réu de fogo do inferno. Por quê? Somente Deus pode julgar as intenções do coração. Os homens não podem. Então, nós vemos que o governo civil, ele pune o quê? Ele pune o assassinato com a morte. Pelo menos deveria fazer isso. Mas ele não pode punir as motivações do coração. Ele não pode julgar se o que você está pensando, não pode julgar quando você fala com alguém alguma palavra dura, se aquilo é biblicamente que você falou. Mas só Deus ele julga as intenções do coração. Então, esse é o alto padrão da lei de Deus. Quem pode ser salvo pela lei? Quem pode ser salvo pelas obras? Me diga. Ninguém. É verdade. Porque só de nós pensarmos mal de alguém sem motivo, se nós sentirmos ira, nós estamos cometendo assassinato. Então você já não pode mais ser salvo pela lei. Não basta você não matar ninguém durante toda a sua vida. Se você se irou contra alguém, você já cometeu assassinato e você é réu de juízo. Então, somente Cristo pode perdoar o seu pecado. Verdade. Continuando aqui, meu irmão. Deixa eu concluir aqui. Pode falar. Concluir sobre o significado desse mandamento, do sexto mandamento. Então, o sexto mandamento não apenas proíbe ações externas, como tirar a vida física de alguém, tomar esse direito, certo? Roubar esse direito de alguém, mas ele proíbe a ira, o ódio, palavras insultuosas contra o nosso próximo, e também estabelece o contrário, ou seja, o mandamento proíbe que não devemos matar, mas o contrário também é verdadeiro. Se nós não devemos matar, nós devemos promover a vida. Nós devemos zelar a vida do nosso próximo. Ou seja, cuidar do nosso próximo sempre quando for possível. Então, nós devemos promover o bem-estar do nosso próximo. O breve catecismo de Westminster, na pergunta e resposta número 62, diz assim, que exige o sexto mandamento? O sexto mandamento exige todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e do nosso semelhante. E João Calvino, ele escreve assim em suas Institutas da religião cristã. O propósito desse preceito é que, como Deus uniu a humanidade num certo tipo de unidade, todo homem deve considerar responsável pela segurança de todos. Se está em nossas mãos o auxílio para conservar a vida do próximo, somos obrigados a empregá-lo fielmente, a procurar o que for para a tranquilidade dele, a vigiar para debelar o que é prejudicial. Se ele estiver em perigo, a estender a mão em auxílio. Porque Deus é o Deus da vida. E porque somos os seus filhos e aqueles que andam de modo como ele anda, nós somos necessariamente aqueles que trabalham pela preservação, proteção e promoção da vida. Esse mandamento está profundamente arraigado na natureza divina. Amém? Amém. Então, o que Jesus veio fazer foi mostrar que o mandamento sempre foi para tratar o homem de dentro para fora. Então, Jesus veio corrigir aquilo que eles entenderam errado, né, Tiago? Então, foi muito bem explicado. 1 João, só para acrescentar, capítulo 3 lá, mostra que a agressão física, ela parte do coração que sente ódio pelo próximo. Né? Diz lá, por que Caim matou Abel? Né? Porque ele se irou. Deus diz, Caim se irou. Né? E ele matou o seu próximo. Ou seja, todo homicídio, todo ato externo parte do coração. Né? Então, as obras externas, para o mal, demonstram aquilo que já estava no seu coração. Verdade. Muito, muito bem explicado. E assim, como é que o cristão, Tiago, ele pode ser, ao mesmo tempo, alguém que é pacífico, mas que também é a favor da pena de morte? Como é que a gente poderia fazer uma abordagem a essa pena de forma bíblica, sem disseminar o ódio, mas também preservando a vida e punindo o infrator? Como é que se encaixa a pena de morte nesse contexto? Então, a pena de morte, ela foi estabelecida com a finalidade de proteger a vida, certo? Então, quando alguém é a favor da pena de morte,
ele está sendo a favor da vida, não contra a vida. Ok? Quando assassinos são punidos de maneira severa, com a pena bíblica, estabelecido segundo o padrão divino, esse assassino ele não vai cometer mais assassinato. Vai estar morto, né? E aí vai diminuir, né, o número de assassinatos. Por quê? Porque a lei vai ser um terror para aqueles que cometem o mal. É isso que diz lá em Romanos capítulo 13. Então a lei faz os infratores temerem. Temerem por quê? Por causa do castigo. Então eu vou fazer uma exposição aqui bíblica, mostrando que a pena de morte ela é válida para hoje, certo? E é válida enquanto existir este mundo, certo? Por exemplo, quando Jesus fala em Mateus 5:21, ele diz: ouviu-se que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Jesus está falando sobre Êxodo capítulo 20, versículo 13. Ele está mostrando que aquele que matar fisicamente está sujeito a julgamento. Julgamento de quem? Julgamento do governo civil estabelecido, os magistrados. A pena de morte não é aplicada pela igreja, a gente deve entender isso. Não são os crentes comuns que vai chegar lá. Você matou, eu vou me matar agora. Não, isso é vingança. Verdade. Jesus falou disso. Mas há um governo, certo? Romanos 13 diz que esse governo é ministro de Deus, né, para a justiça, para proteger os cidadãos, aqueles que cumprem a lei, e para ser um terror para aqueles que transgridem a lei. Certo? Então, essa pessoa estava sujeita a julgamento. Aquele que cometia assassinato físico. Êxodo 21:12 diz: quem ferir um homem e o matar, terá que ser morto. Ou seja, para Deus proteger a vida humana, ele estabeleceu a pena de morte para quem quer exterminar a vida humana. Aquele que tem o desejo de matar e mata, ele deve ser julgado, certo? E, se condenado, se houver testemunhas, ele deve ser morto. É isso que a Bíblia diz. Números 35:16. Se um homem ferir alguém com um objeto de ferro, de modo que essa pessoa morra, ele é assassino. O assassino terá de ser executado. Então nós devemos entender que, isso é cruel. As pessoas não esqueçam isso. Mas Deus, ele é justo. Deus ama a vida. E por amar a vida, ele quer proteger a vida. Certo? Quando assassinos verem que a pena para o assassinato é rígida, ele vai pensar 2 vezes antes de cometer assassinato. Então isso vai ser uma maneira de restringir suas ações externas. Deus é justo, Deus ama a vida, e o motivo dele estabelecer a pena de morte é exatamente essa. É a proteção da vida do próximo. Então o assassinato não era apenas um pecado, né? Mas era um crime contra o governo, contra o Estado. Né? O Estado naquela época, que era Israel, né? Ele devia seguir as leis de Deus, e foi instituído, como eu disse agora há pouco, para punir os malfeitores, restringindo o mal na sociedade, para colocar ordem. Imagina uma sociedade sem lei. Né? O homem ia acabar com o outro. E nós estamos vendo isso hoje. Os homens estão matando uns aos outros por qualquer motivo. Por quê? Porque a pena não é de acordo com o crime. Certo? Então é isso que acontece. Então essa pena de morte era a punição para o assassinato. E foi estabelecida por Deus. E alguns dizem, mas isso aí é a lei de Moisés, já passou com Israel. Não, foi antes. Né? Antes de Deus dar a lei em códigos escritos a Israel, né? Ele já havia estabelecido a pena de morte. Onde? Gênesis capítulo 9, versículo 6. É onde há o estabelecimento ali da pena capital. Diz assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Qual é o contexto aí? Por que Deus estabeleceu essa pena? Deus havia trazido juízo, né, sobre a humanidade por causa do pecado, o dilúvio. Salvou 8 pessoas, né, a família de Noé. Essa família, ela daria continuidade à raça humana. Salvou também animais, para dar continuidade à vida na Terra. Então a família de Noé iria procriar, iria encher a Terra. Deus fala isso lá. Então há esse mandato. Então, Deus faz uma aliança ali com Noé. É o que nós chamamos de aliança noética, ou a aliança com a criação. E qual é os termos dessa aliança? Deus, ele promete que não destruiria mais o mundo por meio de águas. E o selo, né, o sinal dessa aliança é o arco. Ele diz, enquanto esse arco aparecer, eu não vou destruir a terra com água. Então, eu vou preservar a vida na terra.
Eu vou preservar a vida, não vai ser destruída por causa do homem. Mas qual é o instrumento usado por Deus para preservar a vida humana? Qual é o instrumento ali? É o quê? A pena de morte. Deus ia preservar a criação. A vida humana seria preservada por esse meio. Aquele que tirar a vida do homem terá a sua vida ceifada. Entende? Com essa lei, o que os homens deveriam entender? Eu não vou matar o meu próprio, porque se eu matar, eu vou ser morto. E aí a vida seria protegida. O homem não seria extinto. Uma sociedade onde os homens matam uns aos outros vai ser extinta. Vai ficar só um homem. Né? Imagina todo mundo se matando. Não tem lei, não tem nada. Aí vai sobrar o quê? Marido e mulher. Vai sobrar só um, né? Porque não tem lei. Qualquer raiva, qualquer coisa, acabou. Vai extinguir a raça humana. Mas Deus diz, não. A pena de morte serve para preservar a raça humana. Então, esse é o meio ordenado e deve ser aplicado pelo governo civil ainda hoje. Por quê? Porque, qual é o motivo, né? De Deus preservar a vida humana? Porque o homem foi feito à imagem de Deus. Aquele que tenta contra a vida humana está ferindo a imagem de Deus no homem. Isso não é um pecado simples. Né? A vida humana foi santificada por Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando nós atacamos o nosso próximo, nós estamos atacando o próprio Deus. Então, Deus, com a pena de morte, ele está preservando a vida humana na Terra. Agora, eu quero fazer pergunta aos irmãos aí, não sei se tem alguém contra a pena de morte, né? Que diz, foi no Antigo Testamento. Eu quero perguntar, a aliança com Noé ainda é válida hoje? É só você olhar para o arco. Se você olhar para fora, você vê o arco, está valendo. O homem ainda é imagem e semelhança de Deus? Claro que é. Está no Antigo Testamento, né? Deus quer preservar a vida humana na Terra? Lógico. Então, enquanto o homem foi imagem e semelhança de Deus, essa pena vai estar valendo aqui nesse mundo. Certo? Enquanto houver essa aliança com Noé, essa pena vai estar valendo, porque é o meio de Deus preservar a vida humana na Terra. Então, hoje em dia, o governo civil, né, é humanista, não aplica as leis de Deus, por desobedecer esse mandamento, a vida humana se tornou banal, né? Crianças são mortas no ventre das suas mães todos os dias. Verdade. Companheiros, homens, matam suas esposas por qualquer motivo, ou vice-versa. Então, há essa guerra hoje, né? Porque o Estado não coloca ordem. A maneira de colocar ordem é somente estabelecendo a justa lei de Deus, né? O cara vai roubar seu celular hoje, ele mata você, até você entregando. Vai roubar seu carro, ele te mata. Poxa, que banalidade é essa? Porque ele sabe que vai ficar pouco tempo preso. É verdade. Teve um comentário aqui do Alexandro. Na verdade, Alexandro, o que está sendo exposto não é que o homem qualquer ele vai tirar a vida de qualquer pessoa na hora que der vontade. Não é isso. O que o Tiago está explicando, e foi muito bem exposto até aqui, é que o Estado ele tem esse respaldo bíblico para aplicar isso sem estar quebrando o sexto mandamento, que é não matarás. E a gente até frisou no começo um pouco também, nós, como sendo cidadãos, temos também o direito de defesa. Nós temos o direito de autodefesa. Então, nós estamos aqui explicando os contextos em que esse mandamento, não matarás, que seria melhor traduzido para não assassinarás, porque não matarás. Tiago mesmo citou aqui, Davi matou Golias. Davi puxa a espada, mata Golias. Diversos textos do Antigo Testamento, a gente vê que Deus comanda ataques a nações inimigas. Então, não é matar por hobby, ou matar por autojustiça, mas existe um contexto onde a pena de morte ela é aplicada, onde a autodefesa ela é aplicada. E eu gostaria só de citar, Tiago, certa vez perguntaram para o reverendo Augusto Nicodemos o que ele achava sobre o porte de armas, né? E aí ele falou assim, rapaz, se alguém entrar na minha casa e eu tiver armado, eu atiro assim na testa, que é para não dar nem que é para não dar nem chance dele viver. Claro que ele não está falando ali de um furto qualquer, mas ele está falando aqui de contextos onde pessoas, onde bandidos, monstros, entram em casas e às vezes cometem estupros, cometem toda sorte de indecência, de
de crime hediondo, horrível contra os familiares, contra as mulheres daquela família. E um homem, sendo cristão, se tiver a oportunidade de presenciar isso, e ele tem a oportunidade para aplicar a autodefesa, ele não está quebrando o mandamento do Antigo Testamento, porque é válido, como mesmo você explicou. Vamos continuar. Né? Vamos continuar, né? Quem quiser, depois assistir a live do início, né? Já está sendo explicado biblicamente, então vamos continuar. Então, como deveria ser esse julgamento? Não é qualquer julgamento, né? Porque homens são falhos, né? Um poderia chegar a condenar o outro injustamente. Ah, você assassinou, você vai ser morto. Não. O julgamento deve ser justo, deve ser feito primeiro por juízes justos, certo? E deve haver mais de uma testemunha. Note que Números, capítulo 35, versículo 31, diz assim: quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino mediante depoimento de testemunhas. Mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Não aceite resgate pela vida de um assassino. Ele merece morrer. Certamente terá que ser executado. Então, quem diz, não, isso é cruel, Deus é vida, mas é Deus que está estabelecendo aqui. E é para proteger a vida, exatamente. Então, quando a pessoa diz, não pode, a pena de morte não pode, a pessoa está usando uma autoridade para julgar Deus. Isso aí é pecado. Mas vamos entender aqui. Então, notamos aqui a preocupação de Deus com a vida humana, até no julgamento dos assassinos. Tinha que ser mais de uma testemunha. E se essa testemunha, ela desse falso testemunho no julgamento, o que era que aconteceria com ela? Ela sofreria a pena daquele a quem ela testemunhou falsamente. Então, veja que pessoas iam pensar 2 vezes, ou mais de 2, 30 vezes, antes de dar um falso testemunho. Então, se eu mentir lá no tribunal e aquela pessoa for condenada, eu serei morto. Tá entendendo? Então, tinha que ser mais de uma testemunha e era estabelecido isso se essas testemunhas julgassem falsamente. Então, nós vemos aqui, deixa eu ler aqui. Deuteronômio 19, 18. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, fale-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminar o mal do meio de ti. Ou seja, alguém testemunhou para que aquela pessoa fosse morta injustamente, de maneira inocente, essa pessoa ia receber aquilo que ela quis para seu irmão, né, que era a morte. Êxodo 27, 13. De falsas acusações te afastarás, não matarás o inocente e o justo, e não justificará o culpado. E o 9º mandamento diz, não levantarás falso testemunho. Primeiramente, esse mandamento está falando de testemunho em tribunais. Veja como Deus ele quer proteger a vida humana de qualquer forma, certo? Então, no Novo Testamento, né, vamos ver o que diz o Novo Testamento, porque alguns podem dizer o seguinte, mas Gênesis é Antigo Testamento. A lei de Moisés já passou. Então, não é válido mais para hoje. Mas nós devemos entender que a palavra de Deus, o Antigo Testamento é útil. O Antigo e o Novo Testamento são úteis para aperfeiçoar o homem e habilitá-lo para toda a boa obra. É o que Paulo diz lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. O Novo Testamento deixa claro que a pena de morte continua. Já foi estabelecido lá em Gênesis, eu creio que é difícil alguém refutar, né, que a pena vai continuar enquanto o homem foi imagem e semelhança de Deus, certo? Enquanto houver aliança com Noé e a criação. Então, no Novo Testamento, vamos ver o que se diz lá. João, capítulo 19, versículo 10. O nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo quando ele está sendo julgado por Pilatos. Veja o que diz, irmão. Pilatos o advertiu. Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Crucificação era a pena de morte, era a espada lá do governo romano. A pena de morte. Para o que Jesus respondeu. Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso que me entregou a ti, maior pecado tem. Então Jesus está dizendo, Deus deu essa autoridade a você, Pilatos. A autoridade de usar a espada. Jesus não contesta a ele. Jesus não diz, você não pode crucificar ninguém. Mas não, a autoridade foi dada por Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículo 11, veja o que o apóstolo Paulo diz. Paulo dizendo que ele está falando que a pena de morte é justa. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Oxê, mas a pena de morte não é injusta no Novo Testamento? Mas Paulo está dizendo, não, é justo sim. Se eu merecer, eu tenho que morrer. É o que Paulo está dizendo. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ou seja, falsas testemunhas, lembra lá da lei de Moisés, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo a César. Romanos capítulo 13, versículo 3. Olha o que o apóstolo Paulo diz, né?
Porque os magistrados, falando do governo civil, do Estado, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministra de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É ministro de Deus para vingar o que pratica o mal. Com o quê? Qual é o instrumento? A espada. A espada. Agora eu te pergunto, você que é contra a pena de morte no dia de hoje, né? Com todo amor, com todo carinho, a espada das autoridades civis servem para quê? Nesse texto. É para passar manteiga no pão, é isso? No bolachão, no biscoito. Não é. Não é para fazer cócegas no criminoso. A espada era para matar. Paulo está falando que as autoridades civis eles têm como função aplicar a espada, a pena de morte para os malfeitores. Então, é claríssimos aqui no Antigo Testamento sobre a pena de morte. Deus ama a vida. E o meio dele proteger a vida é estabelecendo o mandamento, o sexto mandamento. E punindo aqueles que atentam contra a vida humana. Se você roubou a vida de alguém, o direito à vida de alguém, você vai ter que ser retribuído, pagar a vida a Deus. Então, meu irmão, continua, não se importa com os comentários, vamos continuar. É isso aí, a gente tem aqui 5 minutinhos, né? E aí é importante lembrar que nós estamos alternando em 2 temas, na verdade, subtemas. O tema é não matarás. E aí a gente falou um pouco sobre autodefesa, e você está falando sobre a pena de morte estabelecida pelo Estado, que é algo que deveria ser normal, né, para punir o infrator. Não é eu tô zangado com o meu vizinho aqui, pronto, eu vou lá e vou matá-lo. Não tem nada a ver. Quem entende assim tem má vontade de interpretação. É importante também, Tiago, que nós temos 2 passagens na Bíblia. Eu vou correr aqui, que eu quero deixar você falar sobre o último tema, mas Jesus tem um momento que ele chama os discípulos e fala para eles não levarem nada. Por quê? Jesus estava ensinando eles a serem dependentes da graça, da providência de Deus. Mas tem um episódio de Lucas 22:36, que Jesus ele recomenda que os discípulos levem a bolsa, levem um saco de viagem e levem a espada. E aí no versículo 38 diz assim, os discípulos disseram, vê, Senhor, aqui estão 2 espadas para cada discípulo. E aí Jesus fala assim, é o suficiente. Então, não é que eles iriam promover nenhuma rebelião, eles não iriam matar ninguém, mas eles estavam ali com 2 espadas para a autodefesa. Então, a autodefesa é o que eu estou falando agora. O Tiago está explicando muito bem sobre a pena de morte aplicada pelo Estado. Como a sociedade será justa, como a sociedade será ordeira, como haverá liberdade e justiça para todos quando o evangelho for pregado. E esse evangelho conduz à obediência da lei, uma lei que é escrita no coração e é obedecida pelo poder do Espírito Santo. Então, meus irmãos, vamos pregar o evangelho para todos, para que as leis de Deus sejam aplicadas justamente na sociedade. Amém? Então, meus irmãos, agradeço, irmão, a oportunidade aí. Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí a todos, Tiago. Obrigadão, viu? Estamos juntos aí nessa missão. Vou deixar a live salva aí para o pessoal depois assistir desde o começo, pegar as referências, comparem tudinho na Bíblia, tá bom? Deus abençoe vocês. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, Tiago. Um abração, meu irmão. Deus te abençoe. Abraço. Tchau, tchau. Até mais. Até mais, pessoal.